paz e alegria, eu sou o pastor Ricardo e estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Essa já é a terceira mensagem a respeito da ideia de discipulado. Aqui no nosso espaço você encontra essas mensagens anteriores. Nelas, nós lemos o texto de Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Nós vamos ler mais uma vez, Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós começamos falando a respeito de termos muitas atividades e muitas pessoas se aproximando das nossas comunidades de fé, mas muitas que acabam não permanecendo, não ficando na igreja depois de determinada atividade. Ou até mesmo as que permanecem, mas não apresentam tanto compromisso com o Evangelho, ainda que apresentem compromisso com a comunidade, com determinadas atividades sociais que a comunidade desenvolve, o envolvimento também na questão da liturgia, da convivência, gostando muito das músicas ou de qualquer outra coisa, mas sem um compromisso de fato com o Evangelho do Senhor. Como é que nós podemos mudar isso? Eu entendo que é através do discipulado que nós mudamos essa questão. É através do discipulado que nós ajudamos as pessoas a criarem raízes, de fato, no Evangelho. Na sequência, nós falamos ainda a respeito já da grande comissão, do texto de Mateus 28, de 18 a 20, que lemos há pouco. Lembrando que aquele texto de Paulo que fala que uns começam o trabalho, outros terminam, mas quem dá o crescimento de fato é o Senhor. E que nós não devemos nos preocupar simplesmente em discipular as pessoas para permanecerem na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, mas que elas tenham compromisso com o Senhor. Se ficarem na nossa comunidade, tudo bem, mas o nosso compromisso principal deve ser falar a respeito das coisas do Senhor. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Nós retomamos agora, pensando sim, mais uma vez, na grande comissão, e pensando com muito cuidado e com muito carinho que ela é importante e que nós devemos, de fato, pensar a respeito da grande comissão, devemos realizar campanhas de evangelização, devemos fazer cultos, fazer atividades que chamem a atenção da comunidade para que as pessoas possam olhar para a igreja e buscar um testemunho do Evangelho, é claro, mas nós precisamos ir além dessas pregações, desses encontros. Nós precisamos fazer como Jesus fazia. Ele ia além de pregar, além de falar no templo ou na sinagoga, falar no monte, ele falava às pessoas por onde ele caminhava, por onde ele ia, ele também curava, ele também dava comida e dava instruções para os discípulos, principalmente de forma reservada. Tinha um momento de estudo particular, um momento de falar mais coisas, de mostrar mais coisas para essas pessoas que estavam seguindo na caminhada do Evangelho, da mensagem que Jesus apresentava. Ele se preocupou, sim, com essas coisas da comunidade, do que acontecia entre outras pessoas, do avanço social, de outras pessoas serem atingidas, mas ele falou mais de perto com alguns discípulos, com algumas pessoas, e falou para esses aquilo que nós lemos no texto de Mateus logo no começo, e falando a respeito de ir e pregar o Evangelho fazendo discípulos. Eles começaram a fazer isso e isso chegou até nós hoje. Nós hoje somos os responsáveis pela continuidade desse trabalho. Eu entendo que o discipulado nos permite o aperfeiçoamento dos cristãos e também a capacitação para o trabalho missionário, tanto em missões em outros lugares, como em missões no nosso dia a dia, indo por onde nós formos, anunciando o Evangelho em cada lugar que nós estivermos, em cada atividade que desempenharmos, em cada coisa que fizermos no nosso dia a dia. Esse aperfeiçoamento permite que as pessoas criem raízes no Evangelho e possam, mais do que gostar apenas da nossa igreja, de estar junto com a gente na nossa comunidade, faz com que essas pessoas tenham compromisso com o Senhor e queiram ir além na caminhada de fé.
também permite edificar uma nova liderança, quer seja futura ou até mesmo próxima, para logo, porque Paulo, por exemplo, tão logo se converteu, já queria sair fazendo a obra. Às vezes acontece isso, mas uma pessoa que acabou de se aproximar precisa ainda ser instruída nas coisas do Senhor. Paulo conhecia os profetas, conhecia a lei, sabia da promessa do Messias, ele estava pronto, bastava apenas entender que Jesus era o Messias. Mas há pessoas que ainda não entendem toda a mensagem e precisam ser discipuladas para aprender um pouco mais a respeito das coisas do Senhor e então possam trabalhar, quer seja na comunidade de fé, na liderança da comunidade que nós fazemos parte, ou fazendo a obra do Senhor por onde quer que elas estejam indo e fazendo as suas atividades normais. O discipulado também se torna importante para que cada pessoa tenha a segurança e a certeza dessa nova identidade cristã. É muito mais que uma mera identidade denominacional. Isso, claro, vai acontecer, vai ser necessário que a pessoa entenda como é aquela denominação, o que ela entende, como ela vê algumas coisas, mas esse não é o passo importante do discipulado. Isso acontece, só não pode ser tido como principal e nem o mais importante em relação ao discipulado. O discipulado ele foca em enraizar na palavra, na vontade do Senhor, em conhecer os desígnios do Senhor. O desenvolvimento denominacional acontece em outro momento. Tem que acontecer, cada denominação faz a sua adaptação, mas a mensagem é com base na mesma Bíblia. Então nós falamos e preparamos as pessoas para que sejam cidadãos do reino e não meramente membros de determinadas comunidades das quais nós fazemos parte. O discipulado é o único método que eu entendo que pode produzir crentes maduros, capazes de viver na sociedade anunciando, pregando e, mais que isso, mostrando com suas ações o Evangelho. Em cada coisa que fizer, fazer de acordo com a vontade de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo nisso. Ele mostra que é na caminhada que as coisas acontecem. Enquanto nós estamos indo, enquanto estamos fazendo as coisas, que tudo se desenvolve. E ali nós damos testemunho do Evangelho. A partir da forma como nós vivemos, nós podemos pregar mais do que apenas dizendo como os outros devem fazer as coisas. É claro que nós devemos buscar o padrão na própria palavra, quando nós pensamos também a respeito de discipulado. Jesus ele chamou para o discipulado. Ele não obrigou ninguém a fazer parte. Ele convidou, deixe as redes e me siga, deixe isso e vem. E os discípulos foram. Mas ele também chamou o jovem rico e disse, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. E esse não fez isso. Por quê? Porque sempre foi convite, não era obrigatório. Não é necessário se obrigar as pessoas a participarem de um programa de discipulado. Mais do que isso, nós devemos conscientizar as pessoas que esse é um convite da própria palavra do Senhor. Que Jesus mesmo nos disse, em Mateus 28, 18 a 20, que nós devemos ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem anunciado. O texto nos diz isso de forma muito clara. É importante que as pessoas tenham consciência de que nós devemos sim buscar esse compromisso com o Senhor, mas não de forma obrigatória, mas como convite. No discipulado, ninguém, absolutamente ninguém, deve se sentir mais espiritual por fazer parte do que quem não faz parte. Não é mais digno de nota simplesmente porque aceitou esse convite. Aceitou um convite. Quer buscar mais conhecimento a respeito das coisas do Senhor. Não é mais espiritual do que os outros. Apenas quer entender mais as coisas do Senhor. Esse espaço é um espaço de aprendizado, inclusive, a respeito do cristianismo, a respeito das coisas do Senhor, mas para que nós possamos servir aos outros melhor. Até mesmo as pessoas que, esperamos ainda, decidiram não fazer parte desse processo, para que elas possam entender que de fato vale a pena buscar mais entendimento a respeito das coisas do Senhor. Que possamos então aprender com o Senhor e aprender do Senhor e viver cada dia mais as coisas de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o que a palavra nos revela. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais.